E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao No Alvo Responde, o nosso FAQ, esse quadro especial onde a gente vai responder perguntas que vocês nos enviaram no Instagram. A gente abriu uma caixinha nos stories bem especial, a gente não costuma fazer isso, mas esse quadro precisou dessa dinâmica, porque a gente quer responder perguntas sobre vida com Deus, sobre o podcast, sobre diversos assuntos que vocês podem falar com a gente. Então vem comigo saber essas respostas e conversar comigo nesse quadro novo. Elas estão me assistindo. Não tem problema, tá de longe, não tem problema. A primeira coisa que me perguntaram lá na caixinha: como posso ser constante em minha vida cristã? Eu acredito que quando o propósito das coisas está claro na nossa mente, é mais fácil da gente ser constante em atingir esse propósito, atingir esse objetivo. A gente fala muito que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma festa de aniversário marcada para esse final de semana, como é o nosso caso. Então, você precisa se preparar para que essa festa aconteça. Essa festa já aconteceu? Não. Mas você acredita que ela vai acontecer. E para que ela aconteça, você precisa tomar passos. Esses passos são essa preparação, são essa dedicação que você precisa ter para atingir esse objetivo. É claro que assim, a gente tem que ter essa concepção de que em Cristo nós temos acesso a tudo. Tudo já foi liberado sobre nós já estamos assentados nas regiões celestiais, já temos acesso ao Espírito Santo. Então assim, não tem do que você sentir falta na sua vida com Deus. Então, como a gente vai se dedicar para essa vida constante com o Senhor? É simples. Você precisa entender que isso faz parte da sua rotina. Eu vejo às vezes muitos jovens falando que não sabem como ter constância na Bíblia, constância de oração. Por que não tem constância? Porque isso ainda não é uma prioridade. Você arruma tempo para tudo que você tem prioridade, exceto aquilo que é do Senhor. Se você tem uma prova na sua faculdade, você se dedica diariamente a estudar para essa prova. E por que você não se dedica diariamente para de fato expressar o seu amor pelo Senhor das formas que Ele te disponibiliza? Então eu acredito que, primeiro, você precisa colocar isso dentro da sua rotina, entender que isso é de fato algo que faz parte do seu dia a dia. Não, a rotina bíblica, a rotina de oração não é um adicional para a sua vida, elas fazem parte da sua vida. Agora a próxima pergunta: como saber discernir a estação que eu estou? Essa pergunta é bem interessante, porque eu passei por um processo assim recentemente. Recentemente eu finalizei a faculdade e eu comecei a pensar, a buscar em Deus o que eu poderia fazer nessa nova estação, porque eu passei por um processo de aprendizado, de Deus me moldar dentro da faculdade para que eu pudesse expressar Cristo naquele lugar, mas também ser formado como profissional. E agora de fato é uma etapa onde eu preciso demonstrar aquilo que eu aprendi. Você saber a discernir a estação que você está é você viver uma vida de dependência a Deus. Você precisa entender que os seus dias precisam da direção do Senhor. Você não pode conduzir a sua vida achando que você pode tomar decisões radicais, decisões críticas, simplesmente porque bateu na telha e você quis tomar essa decisão. E quando você atinge uma nova estação, eu passei por essa experiência. Parece que as coisas da estação anterior não funcionam mais. Você vê que a movimentação mudou, então não tem como você continuar se movendo da mesma forma. O que tem acontecido na igreja hoje, que a gente observa, é a maneira como é feito o discipulado. E quando eu falo de discipulado, eu não falo de uma apostila, eu não falo de aulas, eu falo de vida na vida. Há 20 anos atrás, o discipulado era aplicado de uma forma. Hoje, esse método não funciona mais. Mas por quê? Porque a estação da igreja mudou. E se nós não entendemos as estações da nossa vida, da igreja, da comunidade que a gente participa, se nós não entendemos as estações, nós vamos nos movimentar com ferramentas antigas, sendo que o Senhor já declara em Isaías que eis que faço uma coisa nova. Então Deus tem algo novo sempre. Então nós precisamos estar constantemente dependentes de Deus para saber que Ele tem algo novo para nós e ter muita disposição de saber que Deus vai nos movimentar às vezes sem que a gente queira, mas é pela vontade dEle. E se é a vontade dEle, então é nós. Estamos felizes. Próxima pergunta: quando vai ter gravação de novo? Essa pergunta é feita pelos jovens aqui da casa. Seguinte, a gente faz as gravações mensalmente agora do podcast, que é o nosso formato padrão. A gente divulga para os jovens do Sonho de Deus, mas também vamos divulgar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, principalmente para você que quiser, que queira participar, às vezes é daqui da cidade, é daqui da igreja, queira participar dessas gravações. Você que nos acompanha, às vezes é de outra cidade, você também vai poder se antecipar
para vir para cá e assistir essas gravações. Esses quadros que nós gravamos são gravações menores, então a gente não precisa divulgar para que vocês participem, porque depois vocês têm que ver no YouTube, entendeu? Ao invés de participar aqui com a gente, porque só tá eu e o Miguel aqui, então não faz muito sentido. Como os jovens hoje podem ouvir melhor a voz de Deus em meio a tantas vozes externas? Quando a gente pensa na vida de Jesus, que é o nosso modelo, a gente se lembra das primeiras passagens de Jesus na Terra, que é quando Jesus está no deserto e Satanás tenta Jesus. A única voz que havia naquele deserto era de Satanás. Jesus estava naquele lugar, ainda não tinha iniciado o seu ministério, na verdade Jesus estava começando, e a única voz que existia no deserto era a voz de Satanás. E Satanás ia dando proposta, ia fazendo as propostas dele. E Jesus, a única resposta que ele dava era que a palavra de Deus confirmava. Se você é Deus mesmo, então transforma essas pedras em pão. Jesus fala o quê? O homem viverá da palavra. É isso que ele fala basicamente. Então nós precisamos entender isso. As vozes externas, elas podem até vir, mas você precisa ter convicção da sua fé. E a convicção é certeza, a convicção não é ter dúvida, não é titubear, não é muitas vezes questionar, mas é você ter certeza daquilo que você acredita. E hoje a gente vê uma geração que muitas vezes relativiza, negocia aquilo que é para ser de fato uma convicção, algo que você não duvida. É a mesma coisa de você falar coisas comuns do seu dia a dia. Então, por exemplo, você tem certeza de que você vai vir para cá usando seus 2 pés. Você tem certeza de que você vai usar o seu computador para editar vídeo. Ou, como no caso dos 2 que estão aqui atrás das câmeras, você tem certeza de que vai ter um avião lá para você consertar. A questão é que você precisa ter certeza da palavra, assim como você tem certeza das coisas palpáveis. É ter fé nesse nível. Só por entender. Aí é nós que mexemos em avião. Aí, ó, eles mexem em avião. Tá vendo? Aqui, A próxima pergunta é: quem foi o cabeça de criar o podcast? E acreditam que estejam alcançando o objetivo? Essa pergunta acho que eu respondi umas 10 vezes já, durante o podcast, em vários episódios, mas eu falo aqui de novo. O podcast ele foi uma inspiração que Deus nos deu, eu digo nos deu porque no começo quem começou com todo esse projeto foi o Thiago Neves e eu. No começo a gente só tinha uma ideia, que era fazer um podcast junto. A gente pensou, cara, seria muito legal a gente ter uma conversa de jovens para conversar com as pessoas, falar do ministério, falar da caminhada com Deus, também pessoas de relevância em que a gente pudesse conhecer como a pessoa chegou naquele lugar. Então a gente só tinha uma ideia, só tinha um sonho. E aí Deus foi nos inspirando, Deus me deu uma visão a respeito da logo do podcast, a logo que vocês veem hoje. Foi uma visão que Deus me entregou numa conferência e eu pedi para que a Camila, que também faz parte da equipe, para que ela fizesse essa logo num quadro. E nisso a gente foi caminhando, foi construindo isso junto. Acabou que No Alvo foi o nome do podcast mesmo, todo mundo gostou. Então o podcast ele surgiu dessa forma. E se nós estamos alcançando o objetivo, essa palavra objetivo é bem interessante. Porque o objetivo do podcast sempre foi ser um lugar de honra a pessoas que têm uma caminhada no Evangelho, sempre foi ser um lugar onde nunca importasse as visualizações, os likes, mas de fato que o nosso coração fosse visto pelo Senhor e aprovado diante dele. Essa sempre foi a nossa motivação. Inclusive, o versículo base do podcast, que a gente já falou sobre isso, está em 1 Samuel 17, mas é quando Samuel vai escolher Davi, vai ungir Davi como rei de Israel. E quando ele vai fazer isso, Davi tinha vários outros irmãos que tinham outros atributos que, se você olhar, se você falar, cara, esse cara tem atributo de rei, mas Deus escolheu a Davi, mesmo sem esses atributos. E o que Deus falava comigo na construção do podcast? É que muitas vezes as pessoas olham os outros pelos atributos, seja pela aparência física, ou seja pelos likes no Instagram, ou se a pessoa tem um bom corte no Instagram, um bom corte no Reels de pregação e viralizou, sendo que Deus não se importa com isso. Deus se importa com o coração, se importa com a rendição. E esse sempre foi a nossa motivação dentro do podcast, é ser esse ambiente para a juventude e para as pessoas que nos assistem. A gente nunca deixou de ter em vista isso que Deus nos entregou como motivação. O que fazer quando você está vivendo algo com Deus, mas os seus amigos não entendem? Seus amigos não importam. O que importa é você agradar o Senhor de todo o teu coração. O apóstolo Eli, que é o nosso líder, ele fala muito que nós fazemos festa para um. Então, muitas vezes, seus amigos não compreendem. Tá bom, com o tempo, você vai manifestar a vida de Cristo na vida deles, seja falando de Jesus, seja
fazendo em boas ações, e muitas vezes essas pequenas atitudes vão ser suficientes para eles saberem que você tem algo diferente. Seus amigos não precisam entender, porque o evangelho também não precisa ser entendido, o evangelho precisa ser experimentado. Então a gente precisa ter essa noção de que não importa se as pessoas entendem ou não, mas que elas tenham a sensação, aquela impressão de que, aquele cara tem alguma coisa diferente. E isso já é suficiente. Eu tenho os testemunhos da minha vida, da faculdade, de pessoas que chegaram em mim e falaram que eu era uma pessoa especial, que eu era um cara de luz. E eu nunca fui um cara de falar muito, de falar muito a respeito de Jesus de uma forma muito aberta, porque eu sou um cara mais tímido. Mas as pessoas falavam isso da minha vida, de que eu expressava a Cristo. Então você vê que dessa forma as pessoas vão começar a entender o que você tem de diferente. Você não precisa falar nada, não precisa explicar, certo? Como expressar Cristo na juventude, sendo quem Ele te chamou para ser? Ponto. Próxima pergunta. Como fazer para ter cachinhos tão lindos como o Miguel? Você que não sabe, o nosso amigo Miguel, que está atrás das câmeras, ele tem um cabelo, vou deixar o cabelo dele aqui, ó. Miguel faz parte dos apresentadores e eu vou deixar ele falar um dia como que ele faz esses cachos aí. Próxima pergunta então. Qual é o alvo de cada um? Quando ela fala cada um, eu acredito que seja cada um da equipe. Você pode ir lá no nosso canal, no YouTube, do canal da Rica Play, você pode ir na plataforma da Rica Play e assistir o Breaks, que é o nosso quadro especial com os apresentadores, e lá a gente fala um pouco das nossas vidas, daquilo que Deus construiu através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente manifesta. Então você pode ir lá ver também qual é o alvo de cada um. Então vai lá e assiste o Breaks. Próxima pergunta. Qual foi a maior dificuldade quando decidiu viver para Cristo? Eu acredito que a maior dificuldade sempre vai ser renunciar. Renunciar no começo sempre vai ser difícil, que você não vai entender. Muitas vezes você, quando é imaturo na fé, você vai entender que as suas opiniões, elas precisam acontecer, você precisa ter o seu posicionamento, e quando você começa a amadurecer em Cristo, você entende que Ele quebra suas pernas, você não precisa entender nada, você só tem que obedecer, e muitas vezes as suas opiniões pessoais vão cair, simplesmente porque faz parte do processo. Faz parte do processo ser rasgado, ser colocado na cruz, para que Cristo seja gerado em nós. Então, esse processo das renúncias no começo da fé sempre vai ser difícil, sempre vai ser complicado. Mas se você permanece obediente à voz de Deus, obediente àquilo que Ele te direciona, então vai ser tranquilo. As renúncias, com o tempo, elas se tornam fáceis. Então, é isso. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui me assistindo responder essas perguntas. Que você possa desfrutar desse conteúdo que a gente produz aqui, que o único intuito é edificar Cristo na sua vida, demonstrar um pouco da juventude cristã, como é ser um jovem cristão, que muitas vezes as pessoas têm tanto questionamento. Então, que você possa continuar acompanhando o que a gente tem produzido. Eu te agradeço muito pela sua audiência até aqui. Mandem perguntas para os próximos episódios, acompanhem também as gravações dos próximos quadros e tamo junto. Até a próxima.